Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do evangélico que foi para o umbral e foi resgatado por Zé Pelintra. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Agora vamos ao relato. Jorge Batista sempre acreditou que estava do lado certo. Desde jovem, frequentava a igreja todos os dias. Tornou-se obreiro, depois dirigente de culto, e sua voz forte era conhecida por todos. Pregava sobre salvação, sobre céu e inferno, sobre o perigo de se afastar do caminho de Deus. As pessoas o respeitavam, algumas até o temiam, porque Jorge não tinha medo de apontar o erro dos outros. Mas havia algo dentro dele que ninguém via. Jorge carregava mágoas profundas. Perdoava com os lábios, mas não com o coração. Orava em público com fervor, mas em segredo alimentava orgulho. Sentia prazer em ser reconhecido como exemplo. Certa noite, voltando de um culto, viu um homem sentado na calçada. Usava terno branco amassado, chapéu inclinado e sapatos gastos. Ao lado dele, uma garrafa vazia e um olhar cansado. "Boa noite, meu irmão", disse o homem, com voz calma. Jorge franziu o rosto. "Você precisa se converter." O homem apenas sorriu levemente. "Cada um tem sua estrada." Jorge balançou a cabeça com desprezo e foi embora. "Perdido", murmurou. Ele não sabia, mas aquele encontro ficaria marcado em sua alma. Anos depois, Jorge adoeceu. O coração, antes forte, começou a falhar. Mesmo assim, continuou indo aos cultos, recusando descanso. "Eu sou servo de Deus. Nada vai me parar." Mas numa madrugada silenciosa, enquanto dormia, sentiu uma dor esmagadora no peito. Tentou gritar, mas o ar não vinha. O quarto escureceu. E então, acabou. Quando abriu os olhos, não estava em sua cama. Estava de pé em um lugar cinzento. O chão parecia feito de poeira fria. O céu não tinha sol, nem estrelas. Apenas uma névoa espessa que se movia lentamente. Jorge respirou com dificuldade. "Senhor?" Nenhuma resposta. Caminhou alguns passos. O silêncio era pesado, quebrado apenas por gemidos distantes. Logo viu figuras. Pessoas sentadas no chão, algumas chorando, outras olhando para o vazio. O que é isso? Seu coração espiritual começou a acelerar. Isso não pode ser o céu. Um homem magro se aproximou, com os olhos fundos. "Você também chegou agora?" "Sim." "Onde estamos?" O homem hesitou. "No lugar onde ficam os que não conseguem subir." Jorge sentiu o desespero crescer. "Não. Eu servi a Deus. Eu preguei. Eu jejuei." O homem apenas respondeu: "Muitos aqui também." Jorge caiu de joelhos. Tentou orar, mas suas palavras saíam fracas, como se não atravessassem o ar. O tempo ali não existia. Podiam ser horas ou anos. Ele começou a sentir o peso de suas próprias lembranças. As vezes em que julgou, as vezes em que feriu, as vezes em que ignorou quem precisava. Ele chorou. Pela primeira vez, não como líder, mas como homem.
Deus me perdoa. Foi então que algo diferente aconteceu. Um som. Passos firmes ecoando na névoa. Não eram arrastados como os dos outros espíritos. Eram seguros. A névoa começou a se mover, como se abrisse caminho. E uma figura surgiu. Terno branco impecável. Sapatos brilhando. Gravata vermelha. Chapéu inclinado com elegância. E um sorriso tranquilo. Jorge arregalou os olhos. Era o homem da calçada. O homem que ele desprezou. O desconhecido caminhou com calma, olhando ao redor com compaixão. Algumas almas estenderam as mãos, chorando. Calma, meus irmãos, ninguém fica esquecido, disse ele com voz serena. Jorge sussurrou, tremendo. Quem é você? O homem parou diante dele. Seus olhos tinham uma luz que não era deste lugar. Já me viu antes. Jorge sentiu o choque atravessar sua essência. Eu te julguei. O homem sorriu de leve. Acontece muito. Jorge abaixou a cabeça. Eu não pertenço aqui. Eu servi a Deus. O homem respondeu com firmeza suave. E Deus nunca abandona quem deseja recomeçar. Jorge começou a chorar. Eu tenho medo. O homem estendeu a mão. Então levante. Jorge hesitou. Por quê? Por que você me ajudaria? O homem inclinou o chapéu. Porque essa é minha missão na madrugada. Jorge sentiu uma força diferente ao tocar aquela mão. Uma paz que ele nunca havia sentido, nem nos cultos mais intensos. A névoa começou a se dissipar ao redor deles. Algumas sombras recuaram. Outras almas observavam em silêncio. Venha, disse o homem. Eles caminharam. A cada passo, Jorge sentia o peso diminuir. Qual é o seu nome? Perguntou Jorge. O homem sorriu. Alguns me chamam de amigo. Fez uma pausa. Outros me chamam de Zé Pelintra. Jorge sentiu um arrepio. Ele lembrava das vezes em que condenou aquele nome sem entender. Eu estava errado. Sussurrou. Zé Pelintra respondeu. O aprendizado continua depois da última batida do coração. Eles chegaram a uma região onde a névoa era mais clara. Uma luz suave surgia ao longe. Jorge sentiu esperança. Eu posso sair daqui? Zé Pelintra olhou em seus olhos. Pode, mas precisa deixar para trás o orgulho. Jorge chorou. Eu deixo tudo. Zé Pelintra colocou a mão em seu ombro. Então siga. A luz aumentou. Jorge sentiu seu espírito ficar leve. Antes de atravessar, olhou para trás. Obrigado. Zé Pelintra apenas sorriu, já começando a voltar para a névoa. Ainda tem muita gente esperando. E desapareceu na escuridão, como um guardião silencioso das almas esquecidas. Jorge seguiu em direção à luz, não mais como pregador, não mais como juiz, mas como alguém que finalmente aprendera o verdadeiro significado da misericórdia. E pela primeira vez, sua oração não tinha som, mas tinha verdade. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.